Amada igreja, bom dia. Um feliz sábado. Pegue aí a sua Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia para a gente ganhar tempo. Abra em Gênesis 32. Gênesis 32. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, esse é o momento em que estamos abrindo a Tua Palavra, Senhor. Nós já cantamos, já oramos outras vezes, já recapitulamos a lição, já falamos, tivemos a oportunidade de falar com alguns irmãos. E nesse momento nós queremos ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Que o propósito desta semana de oração, neste momento, ele comece a se concretizar, que é o encontro entre nós e o Senhor Todo-Poderoso. Nos conceda esta graça de poder ler e compreender a Tua mensagem, e mesmo aqueles que não poderão ler, por algum problema de saúde, a visão, ou outro motivo, mas que ao ouvir essa mensagem possa entender o Senhor falando ao seu coração. Pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Eu não vou me delongar, porque eu prefiro que a gente extraia o máximo de lições que Deus tem para a nossa vida através dessa mensagem nessa manhã. Tá bom? Procurar ganhar, porque o tempo é muito curto e eu tenho que dar o recado que foi preparado para cada um de nós. Em Gênesis 32, só por curiosidade, quem estava aqui a última vez que eu preguei aqui? Levanta a mão. Ok. Agora, quem lembra o sermão que eu preguei? Quem lembra? Só você lá atrás? Olha os curiosos, tudo querendo saber quem tem a memória boa. Ninguém lembra? Ok. Nós vamos ver nessa mensagem dessa manhã apenas um tópico. São 4 tópicos a mensagem. Apenas um vai ser necessário nós passarmos, que é o caminho que nós trilhamos na última vez que eu estive aqui, certo? Gênesis 32, nós temos aí o título da semana de oração, Encontro com Deus, certo? E eu escolhi justamente esse tema, que tem tudo a ver com o nosso momento, o momento em que esses desbravadores estão aí, que idealizaram e estão vivenciando juntamente com esta igreja, né? Que é o encontro com Deus. Veja que interessante, você deixa aí na página de Gênesis 32, e quando você lê em Gênesis 31, no verso 43, é uma despedida, certo? É uma despedida ali de Labão e Jacó, né? Ele se despede ali, no verso 43 do capítulo 31. Tem a despedida, né? Aí quando você vem para o verso 55 do capítulo 21, do capítulo 31, diz assim, ó, a despedida: tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Aí começa então agora o capítulo 32, que diz assim: também Jacó seguiu seu caminho. E o que mais que diz aí o texto, irmãos? E anjos de Deus
lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de quê, irmãos? Manaim. Certo? Então veja bem, eu estava fazendo uma reflexão quando eu preparava esse sermão, e eu ficava imaginando, né, quantas oportunidades esses homens eles tinham de conversar com Deus, de ver anjos, de conversar com seres divinos. Era impressionante quando a gente para refletir. Era um privilégio tremendo deles, no caso aqui Jacó, que já tinha tido aquela visão da escada, né? Aí agora ele tem o privilégio de estar ali, e quando ele diz, vamos embora que está na hora. Aí de repente a Bíblia diz que anjos de Deus saíram para encontrá-lo. E aí diz que quando ele os viu, olha só, quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. Então significa que além daquela visão da escada que Jacó teve, né, aonde ali ele se encontrou com Deus, ele também teve esse privilégio nesse momento de ver vários anjos, como quem diz assim: olha, lembra lá da visão da escada? Que você me fez um voto, e você disse assim, que se Deus me deres pão, se Deus me deres vestimenta, e me acompanhar nessa jornada. Olha só, ali Jacó ele faz aquele voto, né, da questão do dízimo. Ele diz assim: tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo, naquele momento. Então, realmente Deus ele cumpriu a promessa dele quando a gente vê esse versículo aqui. O verso 1 do capítulo 32, quando diz: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram ao encontro. E quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. Então Deus aqui estava cumprindo aquela promessa, né? A promessa de quê? Quando Jacó fez o voto a Deus, ele disse: se o Senhor for comigo, de tudo quanto tu me deres, certamente eu te darei o dízimo. E Deus aqui estava mostrando: Jacó, lembra daquele voto que você fez comigo? Pronto, aqui você está vendo mais uma vez o cumprimento na sua vida. Agora o que vem pela frente é surpreendente. O versículo 3, qual é o título aí na sua Bíblia? Jacó se reconcilia com quem? Com Esaú. Olha que interessante. Jacó se reconcilia com Esaú. Mas antes dele se reconciliar com Esaú, tem um episódio que é o ponto-chave, é o ponto central da nossa mensagem e da semana de oração. E esse ponto-chave, ele está justamente aqui no verso 22. Versículo 22 do capítulo 33. Qual é o título aí? No verso 22. O título, só o título. Luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Porque quem lê o verso 3, dá a impressão logo ali pelo título, de que Jacó já se reconciliou com seu irmão. Mas não, vocês irão perceber na leitura que ainda não. Termina toda aquela perícope. Perícope, só abrir um parênteses para explicar o que é uma perícope. A Bíblia, essa Bíblia que vocês têm, que a minha é diferente. A minha é essa Bíblia de estudo Andrews, mas essa comum, essa RA, revista Almeida, revista e atualizada, né? Essa comum, que normalmente vocês utilizam no estudo bíblico, ela já vem definindo o que é uma perícope. Uma perícope, você pode observar que é uma letrazinha preta, aonde começa a perícope e aonde começa a próxima letrinha preta na Bíblia RA, ali está começando já a próxima perícope. Então começa a letrinha, com a letrinha preta, a perícope, aí ela vai, conta todo o relato, quando termina ali o relato, que começa uma nova letrinha preta, aí é a próxima perícope que está começando. Perícope é aqueles versículos que tem a ver com o mesmo assunto ali, certo? Mais ou menos isso aí. Então, aqui a gente vê, a partir do verso 3, passa que essas perícopes
E a gente não vê o encontro de Jacó com seu irmão, a gente não vê a reconciliação. Chega então o verso 22, que aí é onde diz: Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Então nós vamos ver agora esse episódio, e daqui as principais lições que Deus tem para nós vão ser tiradas daqui, certo? Nos diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele o que, irmãos? Eu estou achando que eu fui enganado hoje, viu? A gente veio falar aqui do enganador, me disseram que a água era de coco, e não é, viu? Deixa eu ver se não é um copo de água de coco e o outro é água normal. Nenhum dos dois é água de coco. Cadê a irmã que me falou que era água de coco, hein? Brincadeira, irmãos. Olha só, Jacó ficou sozinho. Ele pediu que todos atravessassem e ele ficou só. No verso 23, diz que ele fez passar o ribeiro e tudo o que lhe pertencia. E ele ficou só, no verso 24. Agora vejam bem, ó. E lutava com ele quem? Quem era que lutava com ele, irmãos? Um homem. Era um homem ou era um anjo? Ou era Deus? Parece que eu confundi um pouco a mente de vocês, né? Quer ver como eu confundi um pouco? Era homem? Levanta a mão quem acha que era um homem. Quem acha que era um homem lutando com Jacó? Levanta a mão. Pronto. Vocês que não levantaram a mão, me explique o que está escrito aqui agora. Era um anjo que lutava. Quantos acham que era um anjo? Levante a mão. Uma pessoa. Agora você que levantou a mão, me explique por que aqui está escrito homem e não anjo. Ou era Deus que estava aqui lutando com Jacó? Só um acha que era Deus? 2, 3. Certo. Então, pode traduzir essa palavra homem por Deus, é isso na sua versão? Ok. Vejam bem. No verso 24, diz que ele ficou só e lutava com um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, quem era que não podia com ele? O homem. Eu estou usando a expressão aqui, certo? Não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: eu não te deixarei ir, se me não abençoares. E perguntou-lhes, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com quem, irmãos? Olha aí, agora as coisas se esclarecendo, né? Olha aí. Era homem, porque ele, como homem, entendeu que ali de fato tinha um homem lutando com ele. Mas na realidade era Deus que estava ali, certo? No verso, nós paramos em qual verso aí? 29. Tomou Jacó, dize, tornou, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar o chamou Jacó de que, irmãos?
Peniel, pois disse, eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Verso 31. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel, eles não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Olha, irmãos, deixa a sua Bíblia aberta aí. Praticamente a nossa mensagem toda, praticamente, ela vai estar aí. Esse nome, todos os nomes que você vê terminando com El ou El, a expressão El no hebraico, todos os nomes que terminar com El, você vai perceber que ele tem alguma coisa a ver, alguma relação com Deus. Por exemplo, Daniel, termina com L, Daniel, juiz de Deus. Samuel, todos esses, Joel, Miguel, o que é como Deus. Todos esses nomes que terminam com L ou El, ele tem alguma relação, a pessoa que deu o nome, os pais que deram o nome, eles pretendiam que o filho entendesse que ele veio ao mundo e tinha alguma relação com o Deus Todo-Poderoso. Porque Deus, o próprio nome Deus no hebraico é Elohim. Elohim quer dizer Deus ou deuses. Pode observar El, o L aí, Elohim, Elohim. Então Daniel, Samuel, Miguel, todos esses nomes têm a ver, tem alguma relação que o pai ou a mãe queria que o filho entendesse que existe entre aquela família e Deus, certo? Então Peniel é justamente, ele deu esse nome porque ele diz, né? Ele diz assim, eu vi a face de Deus e não morri. Eu vi a face de Deus e fui salvo. Eu vi Deus face a face e não pereci. É por isso que ele colocou o nome Peniel. Parece que tudo está lindo até aqui, né? Parece que tudo está lindo até aqui. Até aqui, tudo está muito lindo. Vocês lembram que nesse versículo aqui que eu falei, que quando o ser divino, na última vez que eu estive aqui, eu falei justamente, abordei esse ponto, que quando o ser divino, ele chega para Jacó e diz assim, olha, qual é o teu nome? Porque o nome, do ponto de vista hebraico, ele está justamente associado com o que, irmãos? Com o caráter da pessoa. É tanto que quando Jacó pergunta, e você, qual é o seu nome? Ele responde? Não, o anjo não responde, Deus não responde. Porque quem precisava conhecer acerca do seu próprio caráter era Jacó. Porque Jacó era que era o enganador. Jacó, ele veio com aquele senso de culpa acompanhando ele desde o momento em que ele enganou o seu irmão. E agora, depois de vários anos morando com seu tio, agora Jacó chega o momento com a sua família, com os seus bens, ele diz, eu vou me embora. E a primeira coisa que lhe vem à mente é o quê? Se encontrar com quem? Com o seu irmão. É interessante que num dado momento da luta, né? Ele lutou a noite inteira. Mas num dado momento da luta, quando já estava despontando o sol ali, quando a noite, a parte mais escura da noite, já estava chegando ao fim, vocês lembram qual é na Bíblia a parte mais escura da noite? Eu já preguei aqui vários sermões sobre esse aspecto. A quarta vigília da noite. Entre 3 e 6 da manhã, é o momento em que as trevas são mais intensas. A quarta vigília da noite foi o momento em que Jesus andou por sobre o mar para vir salvar os seus discípulos que estavam perecendo por causa da tempestade no meio do mar. A quarta vigília da noite foi o momento em que Moisés ergueu o cajado e abriu o mar vermelho pelo poder de Deus. A quarta vigília da noite
foi justamente o momento, já estava ali para romper o dia, entre 3 da manhã, 3 ali da madrugada e 6, entre 3 e 6 da manhã. É quando o sol já está se pondo ali no finalzinho da quarta vigília da noite, é justamente ele diz, me deixe ir, porque o dia já está amanhecendo. E ele diz, eu não vou deixar você ir, enquanto você o quê? Não me abençoar. É interessante, né, que eu estava ponderando, conversando com a Ellen, sobre que tipo de luta era essa que Jacó teve quando se encontrou com Deus ali. Eu fico imaginando, e eu imagino também que vocês vão de concordar comigo. Vocês acham que Jacó tinha força, realmente capacidade de batalhar contra Deus ou contra um mensageiro de Deus e vencer? Vocês acham? Não tinha. Eu fico imaginando que tipo de luta era essa, né? E Ellen me deu Ellen falando comigo, me deu assim um insight, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu fiz a seguinte, pegando o que ela me deu, ela disse assim, Eri, eu acho que esse tipo de luta era assim, ele vindo para cima do anjo e o anjo empurrando ele. E ele caía, se levantava e vinha, porque não pode ser. E eu fico imaginando, né? Aqueles meninos, que quando eles querem, sabe aquele menino ruim, gosta de dar dor de cabeça o pai e a mãe, né? Aí o menino vem para cima, se agarra na perna do pai ou da mãe, e o menino sai, menino, e o menino vem chorando de novo, e ele empurra de novo, o menino vem de novo, menino, todo tempo nessa... Não tem condições, ele vence o pai ou a mãe só em quê? No cansaço. Porque não tem como um ser humano, a Bíblia dizer que ele lutou a noite inteira com Deus e venceu, não tem condições. E eu fico imaginando que de fato possa ter sido isso, dele estar indo para cima, o anjo querendo ir embora, o mensageiro querendo ir embora, ou o próprio Deus querendo ir embora, e ele indo para cima e se abraçava e agarrava e dizia, não, você não vai, enquanto não me abençoares, e o anjo empurrando, ali o ser divino empurrando, e ele sair, quando ele voltava de novo, a noite inteira, foi isso, essa luta. Aí nos vem agora, sim, eu queria só dar uma ênfase nessa questão do porquê do nome, né? Que ele perguntou, tudo bem, você quer a bênção, né? Qual é o seu nome mesmo? Aí ele disse, é Jacó. E eu falei para vocês, no último sermão que eu apresentei aqui, que existem 3 imagens que existem do ser humano. Existe a imagem que as pessoas formam a respeito dele. Quem é você? Quando alguém diz assim, quem é você? Quando alguém diz assim, quem é esta pessoa? Aí existe a imagem que a sociedade forma daquela pessoa, que as pessoas formam de você. Existe uma imagem que as pessoas que circundam você, que estão ao teu redor no dia a dia, existe essa imagem que as pessoas têm de você. É uma imagem. Existe uma segunda imagem, que é a imagem que Deus tem de você. Quem você é. Quando Deus pergunta a Jacó, quem é você? Qual é o seu nome? Na realidade, Deus já sabia quem era Jacó. Antes mesmo dele nascer. Já sabia de tudo da vida dele, porque Deus, ele é onisciente. Mas Deus queria mostrar a Jacó, a ele mesmo, quem era ele. Que talvez essa crise de identidade, de saber quem somos, seja uma realidade nas nossas vidas. E existe uma terceira imagem, né, que eu falei 2, a imagem que as pessoas têm de você. Para alguns, as pessoas olham para você e dizem assim, rapaz, fulano é gente boa demais, é gente boa. Aí já um outro grupo pode dizer, rapaz, não acho que você é tão gente boa assim não. É a imagem que as pessoas têm de você. A imagem que Deus tem de você, só Deus sabe. E existe uma terceira imagem, que é a que você tem de você mesmo. E até falei o exemplo. E você sabe quem você realmente é, quando você entra no seu quarto, se contempla no espelho, o seu rosto, ali você não tem como se enganar. Por mais que você procure demonstrar para as pessoas lá fora quem você é, quem você aparentemente seja, quem é o super-homem que as pessoas acham que você é. Quando você entra no seu quarto, tranca a porta, você contempla o seu rosto no espelho,
você sabe que você não é esse super-homem que muitas vezes as pessoas acham que você é. E que muitas vezes nós mesmos chegamos a acreditar que somos. Nós sabemos quem realmente somos. Qual é a nossa imagem quando nós contemplamos a nossa face no espelho. E Deus queria, como quem diz assim para Jacó, você já sabe quem realmente você é, Jacó? E ali ele diz, eu sei, eu sou Jacó. Não adianta eu mentir. O nome Jacó significa aquele que age traiçoeiramente. O nome Jacó, popularmente, de um modo geral, é muitas vezes traduzido como enganador. De forma literal, aquele que age traiçoeiramente. E Jacó ele não esconde, Jacó ele diz, olha, sou eu mesmo, Senhor, eu sei quem eu sou. Não adianta eu mentir, eu sou o enganador. Só em responder eu sou Jacó, ele diz assim, olha, eu sei que eu enganei o meu irmão. Então é muito importante nós termos consciência de que as pessoas têm uma imagem da gente, de que Deus tem uma imagem da gente e que nós temos também a imagem sobre nós mesmos. Dependendo da imagem que você tem de você mesmo, você vai querer segurar o ser para ele não ir embora, ou você vai simplesmente dizer, foi muito bom estar com o Senhor, pode ir. Porque se Jacó tivesse dito, Senhor, eu sou o líder desse povo, Senhor, olha só, eu sou um camarada de habilidades, veja, eu passei esses poucos anos com meu tio, eu multipliquei tudo, veja, Senhor, como é as coisas, obrigado, Senhor, vá em paz. Mas quando ele reconhece que ele é um enganador, as coisas mudam, ele luta, ele diz, não vai embora enquanto você não me abençoar, e isso fez toda a diferença. Sabe por quê? Sabe por quê que Jacó não deixou o anjo embora, o ser divino ali embora? Sabe por quê? A Bíblia nos responde. No capítulo 32, aí ainda, capítulo 32, versículo 3, olha o que diz aí, ó. Agora nós vamos entender o porquê que Jacó não queria deixar Deus ir embora. Verso 3 do capítulo 32. Deixa sempre aberto no capítulo 32 a sua Bíblia. A gente vai sempre retornar aí. Então Jacó enviou mensageiros adiante de quem? De si a quem? A Esaú. Opa. Agora veja o que diz o verso 6. Verso 6. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo. E com ele, quantos homens? Irmãos, vocês acham que foi por acaso que Jacó não queria deixar, segurou o anjo? Vocês acham que foi por acaso? Foi não, irmãos. Ele sabia que tinha 400 homens que vinham ao encontro dele, e que tudo que ele tinha construído, desde quando saiu da casa dos seus pais, construiu na casa do seu tio Labão, tudo que ele havia construído, ele viu agora aí, por água abaixo. 400 homens. E vamos ver como foi que ele reagiu ao saber disso? Verso 6, diz assim, e com ele 400 homens, verso 7, então Jacó teve o que, irmãos? Medo, e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo, com ele estavam os rebanhos, os bois e os camelos, pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando o quê? Meu Deus, que situação, hein? Estão entendendo agora por que ele não queria deixar o anjo embora? Por que ele queria segurar Deus e diz, não vai embora não. E nós como seres humanos, nós entendemos que nos momentos mais difíceis da nossa vida, quão bom é não estar só. É ou não é? Quão bom é ter alguém do nosso lado. Nos momentos em que você olha para um lado
vê um rio. Do outro lado do rio já se foi. Você está só. Você está sozinho. E é nesse momento, sabendo que o desafio está prestes a se encontrar com você, que o inimigo está vindo, que pelo menos ele interpretava assim, a princípio, né, como inimigo, seu próprio irmão. Então ele teve medo, ele se perturbou, e qualquer um se perturba diante dos momentos de adversidade, em que você olha para um lado e não vê saída, você olha para o outro e não vê ninguém para te ajudar, você não vê hipótese alguma de escape para solucionar aquele problema. Nesse momento você, como ser humano, limitado, você pode se perturbar. Todos nós nos perturbamos. Em algum momento, quando o desafio ele é muito grande. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Jacó nesse momento. Ele imaginou, olha, meus filhos, 11 filhos, tudo que eu construí. Aí vem agora o meu irmão com 400 homens para se vingar da mentira que eu proferi há um tempo atrás. Eu pergunto, você se perturbaria ou não? Às vezes pregar sobre um personagem bíblico é muito fácil, né? Mas quando a gente entra no contexto da empatia, de você se colocar no lugar do personagem, aí as coisas parecem que começam a mudar, né? Quando a gente para ler esses versículos aqui, do 32, versículo 9. Versículo 9 diz assim: E orou Jacó a Deus, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e te farei o que, irmãos? Bem, ele tinha essa promessa. Ele tinha essa promessa. Olhe bem para mim e escute o que eu vou lhe dizer. Mesmo as pessoas que acreditam nas promessas de Deus, em algum momento da sua vida, diante dos desafios, elas podem chegar a se perturbar, a ficar confusa. Por isso não é de admirar que às vezes a gente veja um homem de Deus que vem na igreja, uma mulher de Deus que você sabe que é uma mulher de Deus, que é um homem de Deus dessa igreja, chega num culto de quarta-feira que, irmãos, ore, pelo amor de Deus, que eu já estou a ponto de esmorecer. É o meu filho lá em casa, é o meu vizinho, tá? Aí alguns são tendenciosos a pensar assim, mas como é que pode? Essa mulher é uma mulher de oração. Foi o que mais se ouviu nesse período agora das campanhas de vacina, da vacina, né? Ou do Covid, né? Ai, eu estou morrendo de medo. Eu vi irmãos dizendo assim. Por outro lado, eu vi irmão, como é que pode tu sendo uma mulher de Deus ter medo de negócio de vacina, mulher, de Covid? E daí? Se ela é uma mulher de Deus? E daí? Jacó era um homem de Deus. Deus visitou ele, Deus desceu, Jacó viu a escada, Jacó viu um grupo de anjos, quando ele, bora, está na hora da gente, agora nós vamos ver a nossa vida, quando vai todo mundo, ele vê um grupo de anjos acompanhando, e agora se perturba, ele temeu, ele ficou com medo. Então não é sábio, não é prudente você chegar, quando algum irmão chegar aqui na frente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e disser, irmãos, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Não repreenda. Entregue nas mãos de Deus, porque hoje é Ele. Amanhã pode ser você que esteja com medo. Porque alguns não têm medo do Covid, mas têm medo que um filho saia dos caminhos de Deus. Alguns não têm medo que o filho saia dos caminhos de Deus, porque o filho é muito aplicado, muito dedicado, mas tem medo de repente ter um conflito ali, de repente alguém botar ele na justiça e agora ele ter que constituir advogado e gastar o pouco que tem, ter que vender a sua casa para poder responder judicialmente. Talvez isso não seja o medo de alguns, mas alguns têm medo de ficar desempregado.
Então, cada um de nós temos os nossos medos. Agora, o segundo ponto aqui é que o encontro do homem com Deus, no caso, o encontro de Jacó com Deus, ele ficou ali conhecido por uma marca. Qual foi essa marca, irmãos? Alguém lembra aí? Qual foi a marca na vida de Jacó? Isso, né? Em dado momento ele disse: você não vai enquanto não me abençoares. Aí o anjo vai e fere a articulação dele. Você já parou para imaginar? Olha para mim, você já parou para imaginar quando alguém veio aqui pregar sobre Jacó? Você já parou alguma vez para imaginar Jacó mancando? Eu nunca parei para pensar desse ângulo. Sempre alguém vai pregar sobre Jacó. Eu nunca imaginei Jacó chegando na igreja mancando. Eu nunca imaginei. Olha, o que eu estou falando aqui é o seguinte: existe uma vida vivenciada por uma pessoa antes dela ter a enfermidade, e existe um contexto totalmente diferente depois que alguém adquire uma deficiência. Talvez a gente não tenha muito essa visão, mas a gente que lida muito com essa questão de benefício previdenciário, essas coisas, está constantemente buscando benefício para alguém que está incapacitado das atividades laborais. E alguns desses casos, uma vez eu perguntei a uma pessoa: olha, ela era totalmente cega, e eu perguntei: você nasceu assim? Ela disse não. Ela sorriu e disse não. Era uma jovem, e ela disse assim: a vida era uma, hoje é outra. Eu consigo ver você sorrindo sem ter a minha visão, mas isso não foi fácil para chegar nesse nível. E como foi para se adaptar? Aí vem, irmãos, ela começou a chorar quando falei como foi para se adaptar, porque era uma jovem que havia perdido a visão. Imagina, você que hoje tem a sua visão, você ficando cego hoje. Como seria daqui para frente? Ou você de repente perdendo uma perna, como eu me lembro daquela irmãzinha, tinha uma irmãzinha ali que era uma mulher de Deus, rapaz, dedicada, ali pro lado da igreja do Planalto Ayrton Senna. Eu não lembro mais nem o nome dela, está com tanto tempo, que ela era pregadora, dedicada à obra de Deus. De repente, eu vi lá a notícia de que ela havia perdido, tendo que amputar a sua perna. Talvez alguns aqui lembrem dessa irmã. E essa irmã, eu me lembro que eu chegava na casa dela, e ela conversava comigo, como se ela tivesse a perna. Sentia dores na perna, e não tinha mais a perna. Coçava a perna, mas não existia perna ali. Sabe como é afetada a mente, irmãos, de uma pessoa que antes vivia bem, era bem fisicamente, e agora ela tem que ter aquela problema, aquela deficiência física. Assim era Jacó. A partir daquele encontro com Deus, e aqui está uma grande lição de Deus para nós. Alguns de nós, para nos encontrarmos com Deus, haveremos de carregar marcas desse encontro, que do ponto de vista de quem está lá fora, seja algo negativo. Mas do ponto de vista de você, que se encontrou com Deus, você sabe que é algo positivo. Por exemplo, alguém que olhasse para Jacó e dizia assim: olha, esse rapaz, irmãos, nós estamos falando de uma cultura onde as deficiências físicas, lá na frente, era motivo de uma pessoa nem entrar no templo para se encontrar com Deus. Nós estamos falando de uma cultura assim. Aí alguém olhava para Jacó e dizia assim: olha, como é que pode esse homem, né,
próspero, família, mas está mancando, olha só que coisa. Mas ele sabia que aquela marca, que aos olhos das outras pessoas era uma marca negativa, era algo negativo, ele sabia que ali estava a razão da existência dele e das suas vitórias, que foi o encontro onde ele recebeu a bênção de Deus. Agora olhe bem aqui para mim e escute o que eu vou lhe dizer. Talvez alguns de nós, talvez eu esteja falando para alguém que quem sabe está carregando a marca do desemprego há muito tempo, né? Por ter se encontrado com Deus. Não sei. Talvez nessa manhã Deus esteja falando para alguém que só por ter se encontrado com Deus e ter recebido a salvação está desempregado até hoje. E as pessoas olham para você como quem diz assim, ó, como é que pode um rapaz desse, uma mulher dessa, tão nova, desempregada? É um sinal que as pessoas vê como negativo. Mas foi por causa daquele desemprego que você abraçou a fé e a salvação que Cristo te oferece. Talvez, algumas pessoas estejam aqui nessa manhã, onde ela esteja assim, projetando, né? O que ela tem como marca na sua vida negativa. Que eu me lembro, essa semana eu estava conversando com uma senhora, que é cliente lá do escritório, eu fui visitar ela lá dentro ali do Planalto PC. Casinha bem simples. E ela dizia assim, olha, doutor, eu vivi aqui com o filho dela, na realidade é o cliente nosso, ele mora na Irlanda e é cliente do nosso escritório e a gente está cuidando de uma causa dele. Aí ele disse, Eri, visita a minha mãe, pega a documentação, assim, eu fui, cheguei lá, ela preparou o almoço e a senhora disse assim, eu nunca vi uma mulher dizendo isso de um homem, do seu próprio marido. Ela disse assim, graças a Deus que aquele desgraçado morreu afogado. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido uma mulher dizer isso de um homem. Aí eu olhei para ela, como é? Graças a Deus que aquele desgraçado, miserável, morreu afogado, bêbado. Aí eu disse, mas por quê? Ele me batia, ele me deixava a semana toda, que ele trabalhava a semana toda fora, e vinha só no sábado e no domingo. No sábado e no domingo ele me explorava, abusava de mim. Quando era na segunda ele ia embora, deixava eu só com a água do pote. Passava a semana inteira pedindo comida a um e a outro para poder escapar. Quando ele chegava, ele vendia o pouco que tinha dentro de casa, quebrava tudo que tem dentro de casa, só queria saber de beber, o homem só vivia bêbado dentro de casa, a casa era um inferno, e ele vivia dizendo para todo mundo que eu vivia traindo ele. Graças a Deus que ele morreu. Ela disse, meu Deus. Aí eu disse, mas por que a senhora está dando graças a Deus que ele morreu? Se Deus não tivesse tirado aquele homem da minha vida, eu não teria buscado Deus. Hoje eu busco a Deus, eu sou uma mulher de Deus, porque aquele homem saiu da minha vida. Aí eu olhei para ela assim, e se ele tivesse vivo? Ele não deixava eu ir para a igreja, não deixava eu participar de nada. Eu vivia presa. Quando ele chegava, a primeira coisa que ele dizia era, cadê minha comida? Aí dizia um palavrão. Se a comida não tivesse feita, ele pegava ela pelos cabelos e colocava lá dentro do quarto. Ela dizia, eu vou na igreja, deixa eu me encontrar lá com os meus irmãos, deixa eu ir adorar a Deus. E ele dizia, você quer ir para a igreja para pegar os homens que tem na igreja, né, sua sem vergonha? Era desse jeito. Aí as pessoas da vizinhança, quando olham para ela, diz assim, como é que pode uma mulher dessa, com pouco tempo que o marido morreu, ela já se envolveu com outro homem, está aí, ó, vivendo com outro homem. Como é que pode uma mulher dessa ficar feliz porque o marido morreu? A mente dela é essa.
ela entende que teve um encontro com Deus, mesmo que ficou aquela marca negativa da morte do seu esposo. Eu perguntei: quanto tempo a senhora já não vivia mais com ele? Ela disse: mais de 2 anos dentro de casa. Ele chegava só para me bater e pedir para me fazer comida para ele, lavar as roupas. Era só isso. Mas as pessoas veem aquilo como uma marca negativa na vida dela. E ela disse: eu vejo ao contrário. Se ele não tivesse morrido, eu não teria tido o meu encontro que eu tenho hoje com Deus. Irmãos, é uma coisa assim que cada um que está ouvindo essa mensagem vai parar para refletir. Porque assim, quando Paulo se encontrou com Deus, ele perdeu a visão, ele perdeu o emprego, ele caiu do cavalo, mas foi aquele encontro que mudou a vida dele. E foi esse encontro aqui com Jacó. Até o presente momento dele, ele fez o voto com Deus. Ele disse: se o Senhor for comigo, ele fez o voto com Deus. Mas aqui era Deus dizendo: você não vai mais se chamar enganador, você vai ser chamado de Israel. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: o encontro do ser humano com Deus é a razão dele existir. Eu sei que vocês que estão olhando aqui para mim, ouvindo essa mensagem, cada um de vocês teve um momento que você se encontrou com Deus. E à medida que eu falo, talvez alguns de vocês vão lembrando. Quem sabe o dia em que foi expulso de casa e começou a refletir, naquele momento teve um vazio muito grande, e naquele momento se encontrou com Deus. É possível que você estivesse dentro de um ônibus, aí eu começo a ouvir uma canção, e através daquela canção, você começa a refletir e entender que precisa entregar a vida a Deus. Alguns de vocês aqui talvez estejam pensando: olha, eu realmente vivia numa vida totalmente alienada das coisas de igreja, das coisas divinas, vivia na bebida, nas farras, mas aí foi justamente no momento em que eu estava no fundo do poço que eu ouvi a voz de Deus. Talvez alguns estavam separados quando ouviram a voz de Deus, talvez alguns abandonados pelos pais quando ouviram a voz de Deus, talvez alguns colocados para fora do emprego, tendo que pagar o aluguel, as coisas, e naquele momento ali se vendo sem saída na vida, ouvir a voz de Deus. Mas eu quero dizer para você que esse encontro que Deus teve com você foi o que mudou a sua vida, foi o que fez com que você estivesse hoje aqui. E o que Deus tem para você daqui para frente, o que Ele já te abençoou até aqui, pare e reflita no que Deus já fez na sua vida, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda há de fazer. Porque está escrito que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Eu me lembro, eu já contei algumas vezes aqui do meu primeiro encontro que eu tive com Deus. Eu sempre fui aquele menino na infância que era aquele menino levado, mas eu tinha o temor de Deus no coração. Eu vivia assim, saía de casa: mãe, vou ali na mercearia. Tá certo. Chegava 10 horas da noite em casa. Levava uma pizza. Eu sabia que ia levar a pizza, mas mesmo assim eu corria o risco, né? Uma vez, eu e meu irmão, nós combinamos: ei, Ulisses. Ulisses é o nome do meu irmão, né? Ei, bora pedir esmola, mano. Aí ele olhou para mim e disse: tá certo, bora. A gente vai pedir aonde? Aí eu peguei e disse: olha, nós vamos pedir aqui num outro conjunto. A gente morava no Maracanaú. Aí eu disse assim: nós vamos pedir aqui num outro conjunto, que é para ninguém reconhecer a gente. E nós morávamos no conjunto Timbó e fomos pedir, estou desligando aqui, e fomos pedir esmola no Maracanaú, no conjunto Gereissati, já próximo ali da estação do Maracanaú. Aí sei, mas eu não tenho coragem de pedir não. Tu pede. Aí, não, eu peço uma vez, tu pede outra. Tá bom, combinado. Aí nós chegamos na mercearia, nos comércios, né? Ei,
Será que podia dar uma esmolinha por miserável que não tem o que comer? Saía de casa, irmãos, cor de menino. Eu tinha aproximadamente ali uns 9 anos de idade. Aí a mulher, então, tudo bem, a pipoquinha, aí o outro ali um biscoitinho e tal. Aí eu não sei o que foi aquilo, que a minha mãe inventou de se mudar do Timbó para o Gereissati. E a casa era vizinho mercantil, que a gente foi pedir esmola. Aí um dia eu lá, a minha irmã veio visitar a gente, a mais velha. Bora ali na mercearia comigo, menino? Aí eu disse, pois vamos. Tia, tem uma mercearia aqui, ó. Não, vamos naquela dali que é maior. Eu disse, não, tem uma aqui, que é mais perto. Dá para comprar aqui. O que é que a senhora quer comprar? Eu vou comprar umas coisas. Bora ali, menino, comigo. Tia, era minha irmã. Vamos aqui. Aqui é mais perto. Não, vamos aqui. Me dê a mão. Ora, eu sabia que ela queria ir na mercearia que eu havia pedido esmola. E eu queria levar ela para outra mercearia. Aí quando eu chego na mercearia, a mulher olha para mim e eu baixo a cabeça. Aí ela percebeu, eu baixando a cabeça e veio, né? Quando chegou bem pertinho, oi, aí ela disse para minha irmã, ele é o que seu? Esse lourinho. Aí eu disse, aí a minha irmã, é meu irmão. Por quê? Passando a mão na minha cabeça. Aí ela disse, vala, pois ele era pedindo esmola aqui nas ruas. Meu amigo, essas coisas, e o tempo vai passando, entendeu? Aí tinha uma tia minha que mandava eu comprar as coisas na mercearia. Era no Carlito Pamplona. Aí eu ia fazer umas comprinhas de 10 produtos. O produto, digamos, se fosse R$1, porque naquele tempo não era nem real, o real veio em 94. Se fosse R$1, eu dizia que era R$1,20. Se era R$1,50, eu dizia que era R$1,70. Só sei que quando eu terminava as compras, sempre sobrava ali aquele trocado para mim. Aí quando o tempo passou, eu fui embora da casa da minha tia, e aquela consciência pesando. Eu fui estudar num colégio de padres, e quando eu cheguei no colégio de padres, aí eu ia para a festa no final de semana, voltava no domingo, que eu tinha que pegar a missa 4 horas da tarde, para poder ter os meus pecados perdoados, porque se eu perdesse aquela missa, eu ia passar a semana inteira com os meus pecados. E se eu morresse, como era que ia ficar? Olha a minha mentalidade, entendeu? E aquela consciência pesando do dinheiro trocadinho que eu pegava da minha tia, que eu gastava. Menino, eu cheguei nos 16 anos com esse complexo de culpa. Eu vivi atormentado com isso. Agora vocês imaginam Jacó, que enganou o irmão, fugiu, perdeu o contato com a família, a princípio. Ele teve aquele encontro na escada com Deus, né? Foi montada uma escada. Mas é como se ele não tivesse pedido perdão. É como se fosse assim, que a vida continuou. E agora ele vai se encontrar com o irmão. E aquele medo, aquela perturbação, aquele temor se apodera dele. Não é à toa que naquele livro Eventos Finais comenta sobre a angústia de Jacó, que o povo de Deus há de passar nos últimos dias. Você que entregou a vida a Cristo, hoje, e você vier a vivenciar os momentos ali, os últimos dias, se nós fizermos parte daquele povo que vai estar vivo por ocasião da volta de Jesus, se nós fizermos parte desse povo, aonde ali aquele momento das pragas, das perseguições, se nós fizermos parte desse povo, nós também vamos vivenciar um certo período de angústia. É como se diz assim, olha, será que realmente eu consegui o perdão de Deus? Será que, porque fugitivo, sendo perseguido, olha, cadê Deus nesse momento? Meus queridos, eu quero lhe dizer uma coisa. Quando Deus, Ele diz para Jacó, o teu nome vai ser mudado, é o teu caráter que daqui para frente deve ser levado em consideração. Porque uma coisa é a imagem que você tem de você. Você pode estar pensando nesses últimos dias que a sua imagem seja aquela mesma antes de você se encontrar com Deus diante dos céus.
Mas a partir do momento em que você se encontrou com Deus e o sangue de Cristo lavou os teus pecados, você diante de Deus é como se nunca tivesse pecado. Então você precisa ter em mente uma coisa: segurar firme na mão de Deus. Ainda que venha desafios, como Jacó viu ali, era o irmão, com 400 homens ao encontro dele. E na mente dele era o quê? Vingança. Ele vem agora para vingar. Mas se nós estivermos firmes, segurando na mão de Deus, vai vir essas adversidades, vai vir as turbulências da vida, vai vir os momentos que você olha para um lado e não vê mais ninguém, olha para o outro, não vê mais os amigos que estavam perto, olha para o outro, não vê mais perspectiva nenhuma, você olha e só vê um rio. É nesse momento, na quarta vigília da noite, quando estava despontando o sol, aí Deus diz: olha, tudo bem, você está abençoado, vá em paz. Eu queria que você saísse daqui com essa certeza no seu coração. O encontro que você teve um dia com Deus, que mudou a sua vida, esse mesmo Deus, Ele está te acompanhando até hoje. Ele vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Se você crê que um dia você teve um encontro com Ele e que deve manter esse encontro diariamente, ainda que você esteja passando por adversidades, Deus estará contigo para te trazer o socorro bem presente na tribulação. Nós vamos ouvir, tem mensagem musical agora, logo em seguida nós vamos orar. Eu não conheço o seu coração, não sei sua história nem quem é você, nem mesmo eu sei dizer qual é sua dor, mas ouça agora, por favor. O Pai sabe tudo que guardado em seu peito está e quer acolher você, se agora o aceitar. Escute a sua voz que soa o coração. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor. E se já está cansado de lutar, e anda pensando até em desistir,
Levante a cabeça, pois Deus está aqui e quer sua vida transformar. O Pai sabe tudo que guardado em seu peito está e quer acolher você, se agora o aceitar. Escute a sua voz que soa o coração. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor. Agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor. Amém. Irmãos, nós, pode aumentar só um pouquinho? Quero muito agradecer a oportunidade de poder ter estado aqui com vocês, fazendo essa semana a abertura, né? Eu não vou estar à porta para despedir a igreja, já estou me despedindo aqui, por essa questão de evitar ainda, né, medidas sanitárias. E nós estamos ali atrás com o nosso pastor também, o pastor Andrezinho, é o pastor dessa igreja. Antes de orar, eu queria saber se ele tem algo a comunicar à igreja, que gostaria da palavra. Ok. Oremos então ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque ao abrirmos a Tua palavra nesta manhã, nós ficamos felizes, Pai, por entender que é possível receber a bênção que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Jacó, mesmo com aquele senso, aquele sentimento de que havia enganado o seu irmão, aquele complexo de culpa que o atormentou, acompanhou por tanto tempo, mas chegou num dado momento quando ele se encontra ali com Deus e Deus pergunta: você sabe quem é você? Ele diz: eu sei, meu nome é Jacó, o enganador. Quando nós reconhecemos quem somos, as nossas limitações, as nossas fragilidades e a nossa dependência de Deus, é na fraqueza do homem que Deus mais manifesta o seu poder. Obrigado porque ao abrirmos a Tua palavra nesta manhã, o Senhor nos deu a oportunidade de refletir nestas coisas e sairmos daqui com a certeza de que nos encontramos contigo mais uma vez. Já havíamos nos encontrado no passado outras vezes de maneira mais marcante. Hoje nos encontramos mais uma vez ao ouvir o Senhor falar que quer nos abençoar também. E que esse encontro ele possa permanecer dia a dia, até o dia em que teremos um encontro onde o Senhor nos levará para estar contigo por toda a eternidade. Abençoe esta igreja, abençoe estes desbravadores, o Clube Castelo Forte, que idealizou, o Senhor colocou no coração deles esse desejo de conduzir essa igreja ao encontro contigo, e hoje estão aqui dispostos a te servirem, dispostos a darem o seu melhor para que esta semana de oração seja uma oportunidade desta igreja se encontrar contigo. Abençoe cada desbravador, Pai, cada líder de desbravador, a liderança, abençoe a liderança desta igreja também, Senhor, a igreja do aeroporto, que o Senhor olha com um olhar assim de bondade, que o Senhor vê cada um deles quando vem à igreja, quando volta para os seus lares, o Senhor faz questão de acompanhá-los. Abençoe cada um deles, Pai, com as suas lutas, com as suas adversidades, com os seus momentos difíceis que têm vivenciado e que estão alguns vivenciando, que todos possam ter o senso da presença de Deus em suas vidas. De uma forma especial,
Abençoe também o pastor Andrezinho. Abençoe ele como pastor dessa igreja, Pai. Abençoe a sua esposa, a sua família. E abençoe, Senhor Deus, também esta vizinhança. Abençoe, Senhor, que seja cada um deles iluminados pelo Teu Espírito, de tal maneira de que quando esta igreja sair para evangelizar, eles possam ser sensíveis à voz do Espírito Santo, possam se render aos Teus pés. Nós entregamos todos estes em Tuas mãos, pedimos que o Senhor nos acompanhe até os nossos lares, em nome de Jesus.